Shalom, shalom. Vocês estão me ouvindo? Tô eu tentando arrumar o negócio aqui, irmãos. Pessoa que não é da tecnologia, dá nisso. Coloquei o negócio no meu volume. Só um pouquinho aí. Shalom, vocês estão me ouvindo? Ai, amém. É que a pessoa compra um tripé para colocar o telefone e daí a pessoa não sabe usar o tripé, entendeu? Mas vai dar certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tá caindo o tripé, gente. Meu Deus do céu, a pessoa não sabe usar o negócio. Vamos ver se segura agora. Oh, meu Deus. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Deixa eu baixar o som aqui um pouquinho. Amém, Claudineia. Que saudade de vocês. Deixa eu achar uma outra estratégia pra colocar esse negócio aqui, gente, porque meu telefone tá no carregador. E ele tá... Ah, eu acho que aqui vai ficar melhor. Deixa eu virar um pouquinho. Ah, eu acho que vai melhorar um pouquinho. Vocês estão bem? Shalom, Nicole. Que saudade de vocês, gente. Como foi difícil esses dias longe de vocês. A gente só se dá conta, né, do quanto a gente sente falta quando a gente vê que tá longe, né? E eu senti muita falta de vocês nesses dias. E a gente havia combinado, né, de fazer uma live todos os meses relacionada aos tempos, né? E eu não consegui fazer da virada do mês esse mês. Já quero pedir perdão. Tá sem som? Tá sem som só pra Nicole ou tá sem som pra mais alguém? Tá sem som, gente? Me responde aí pra mim saber. E... Ah, Claudineia. Nicole, vê se não é seu celular. Eu não consegui fazer esse mês, já quero pedir perdão. Foram dias assim, bem intensos mesmo. E não deu pra participar, não deu pra fazer, não deu pra gravar. E daí, conversando com a pastora Selma essa semana, ela pediu que eu fizesse essa live, né? Eu louvo a Deus pela vida da pastora Selma, que tem sido um instrumento de Deus mesmo. Tem sido uma porta, sabe? Para fazer conexões, para a gente caminhar junto, para trazer ideias. O Claudineia, coloca pra Nicole aí ver se é o celular dela, porque eu tô falando pra ela olhar, mas ela não tá ouvindo, né? E pastora Selma, eu sei que você vai assistir depois. Beijo, amo você, amo sua vida. E ela pediu pra mim fazer essa live falando um pouquinho sobre... Já que nós estamos dentro de tempos, né? Falando sobre Natal e falando sobre um pouquinho sobre Hanukkah, que já vai começar agora na quinta-feira, né? E, queridos, eu quero dizer que eu quero defender o nosso apóstolo agora. Parece que quando o apóstolo entrou na nossa vida, tudo virou de ponta cabeça, né? E tudo mudou e aquilo que a gente sabia não é mais. Mas sobre a questão do Natal, não foi através dele. Vou defender ele agora. Ele só veio e trouxe mais algumas coisas, mas não foi através dele diretamente. Alguns anos atrás, na verdade, há muitos anos atrás, eu acredito que por meados de 98, eu acredito que foi antes de 2000, eu assisti um filme chamado Anjos e Demônios. Não é um filme de terror, é um filme que fala sobre a Igreja Católica. Até aconselho vocês a assistirem Anjos e Demônios. E ele fala muito sobre a trajetória da Igreja Católica, é um filme meio ação dramático. E aquele filme me chamou a atenção, já comecei. Meu marido já entra na porta. Aquele filme me chamou a atenção porque ele estava expondo muito a Igreja Católica, muito. Shalom, Márcia, bem-vinda. E eu falei, meu Deus, isso aqui deve ter alguma realidade.
porque a Igreja Católica não iria permitir isso tudo vir à tona se fosse mentiras. E através daquele filme eu comecei a pesquisar sobre o Natal. Foi assim, o primeiro sopro de Deus na minha vida para mim pesquisar algum fundamento, porque até então, queridos, eu já era crente, tinha pouco tempo, eu me converti final de 95. Deixa eu pensar, final de 95. E esse filme foi em 98, 99, eu acredito que foi antes do ano 2000 que eu assisti. E foi o primeiro sopro que veio assim para me trazer curiosidade, porque até então eu era crente. Eu não fui criada muito com... Apesar de ser católica, eu não fui criada muito dentro desses fundamentos. Como que eu posso dizer? Meu pai veio de família italiana, como eu já falei pra vocês. A família do meu pai é bem católica. Até esses dias eu descobri que tem um parente distante aí, que hoje é arcebispo em Roma, no Vaticano. E a família do meu pai é bem praticante, mas meu pai nunca foi. E a família da minha mãe veio de origem indígena e eu acredito que português, porque o sobrenome de solteiro da minha mãe é Silva. Então eu acredito que veio de geração portuguesa. Então os dois são católicos, né? E apesar de não ser praticantes, a gente tinha as nossas práticas. Nós nunca fizemos a ceia. Eu lembro de ir em ceia, dessas ceias de Natal, depois que meu irmão começou a namorar, meu irmão mais velho, que na família da minha cunhada se fazia, né? Então eu lembro de ter ido lá. Não lembro muito de ter árvore de Natal em casa. O pai e a mãe sempre teve o hábito de fazer o almoço de Natal, mas não tinha, queridos, nunca teve nada a ver com o Natal, na verdade. Os almoços que fazia era para reunir a família, né? Mas daí, quando eu me converti, eu já tinha a Lohane e a Jennifer pequena, né? Eu me converti com elas pequenininha. E logo depois veio a Sara, logo depois, 6 anos depois veio a Sara. E quando a gente passa a ser mãe, a gente quer fazer algumas coisas para agradar os filhos, né? Shalom, Mário. Seja bem-vindo. E eu lembro que eu comprei uma arvorezinha pequenininha mesmo de Natal, coloquei em casa, comprei um Papai Noel, já crente, tá, na igreja. Comprei um Papai Noel elétrico, com um saquinho nas costas. E eu vivi uma vida normal, como os crentes normais, assim, né? Uma vida bem no natural mesmo. E esse filme me despertou. Logo depois desse filme eu comecei já a me envolver com os encontros com Deus, que também traz um outro nível de entendimento e de revelação, né? E esse filme despertou e eu comecei a estudar. E quando eu vi os fundamentos do Natal, queridos, eu me aterrorizei. Me aterrorizei mesmo. Shalom, pastora Selma. Bem-vinda, já falei de você no comecinho, tá? E eu comecei a estudar. E eu me aterrorizei e eu comecei a ensinar. E eu apanhei muito, queridos. Eu apanhei muito mesmo, porque daí eu comecei... Um tempo depois eu comecei a ministrar dentro dos encontros. Eu ministrava a libertação. Foi a ministração que eu mais ministrei dentro de encontro com Deus. E daí eu entrava, e no manual não fala muito, mas eu entrava quebrando essas estruturas, porque eu achava um absurdo. Por exemplo, eu já tinha um certo amor por Israel. Isso há 20 anos atrás, onde não era tão comum, né? E eu achava um absurdo, porque eu falava do meu amor a Israel e todo mundo debochava de mim. Mas todo mundo achava normal fazer uma árvore de Natal e colocar no altar da igreja. E, queridos, em nome de Jesus, se você tem essa árvore de Natal, se na sua igreja tem, por favor, eu não tô falando da igreja, amém? Eu tô trazendo fundamentos e estruturas, coisas que nós perdemos. E a gente foi ensinado assim, como eu disse, eu também tinha em casa. Mas eu ficava muito brava e eu comecei a falar nos encontros. E eu comecei a apanhar e muito, porque os líderes não aceitavam que eu falasse daquela forma, né? Como assim? Falar dessa forma de algo que é tão natural. Quem tá no grupo lá do Techuvá, do WhatsApp, a gente tá naquele propósito, né? E dentro do propósito de Lilith, quando eu falei lá dos véus, uma coisa que eu li no livro que eu achei bem interessante,
é que uma das funções de Lilith é ir lançando véus. Então ela lança um véu, ela lança outro véu. Porque, queridos, é que eu não tenho nem um paninho transparente aqui. Mas se eu colocar um pano transparente nos meus olhos, né? Se você pegar aí um lenço, algo transparente, um véu mesmo, que é algo fininho, né? E colocar nos seus olhos, a sua visão vai ficar deturpada, você vai ver de cor diferente, mas você vai continuar vendo. Se aparecer uma pessoa, você vai ver, se é um bicho, você vai ver, se é dia, se é noite, se é claro, se é escuro, você vai ver, mesmo com um véu. Então Lilith coloca um véu. A gente vê, a visão fica deturpada. Daí ela vem e coloca outro véu. Daí já fica mais difícil. Quando se coloca muitos véus sobre os olhos, chega uma hora que a gente perde totalmente a visão. E nesse momento, isso se torna uma cultura. E quando é para quebrar cultura, queridos, é muito difícil. E o Natal hoje virou uma cultura. Então hoje parece que é uma afronta falar contra o Natal, porque está falando contra o nascimento de Cristo. Queridos, e o Natal e o nascimento de Cristo deve ter, assim, 500 mil anos-luz entre uma coisa e outra, não tem nada a ver. Primeiro que Jesus não nasceu em dezembro, né? Quando ele nasceu, estava acontecendo a festa dos tabernáculos. É só a gente ler na Bíblia. A festa dos tabernáculos acontece entre setembro e outubro, mas o mês mais correto, né, que acontece a festa dos tabernáculos é em outubro. Então Jesus não nasceu. Um outro detalhe que é importante, o Natal, essa data de Natal, de 25 de dezembro, em Israel, é inverno. Já imaginou Jesus nascer no inverno, numa manjedoura? Ele ia morrer congelado, queridos, porque ele nasceu como homem. Então essa data não tem nada a ver com Cristo. Na verdade, essa festa já acontecia dentro dos deuses pagãos, dentro dos templos pagãos, essa festa já acontecia. E se chamava solístico, porque é uma festa totalmente voltada ao Deus Sol. E quando eu descobri isso, parece que a ficha da gente vai caindo, né? Vou tirar essa palavra ficha, porque essa ficha é de antigo, né? Só quem usava orelhão lá atrás, que sabe que a ficha caindo. Os downloads vão descendo, isso é coisa nova agora. Você vai começando a entender e você vai começando a fazer ligações. Por exemplo, o aniversário é de Jesus, certo? Pela cultura, o aniversário é de Jesus. E daí nós temos uma missa que é chamada Missa do Galo. Mas o galo não canta para anunciar o sol? E daí tem uma outra coisa. A missa, que é do dia 24 para o dia 25, que é de Jesus, quando o representante entra na igreja, ele entra com um trem que eu não sei o nome, que eu sempre esqueço o nome daquilo, na verdade. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu tenho que estudar. E dessa vez eu esqueci de pesquisar o nome de novo. Mas entra com um negócio, eu vou colocar aqui para você ver, mas é um negócio de todo tamanho, que é o desenho de um sol no meio da missa, jogando incenso. E aquele trem de ouro, se alguém lembrar o nome aí pode digitar, aquele negócio de ouro enorme é um sol. E o incenso... mas se o aniversário é de Jesus, por que se entra com o sol na igreja? São perguntas que a gente nunca se fez, né? Porque aquilo que é cultura, ela é tão natural que a gente não questiona. Mas quando a verdade começa a vir, parece que os nossos olhos vão abrindo e você fala, meu Deus, como que eu nunca tinha visto tudo isso. Então, essa festa, eu quero trazer agora uns princípios assim, que eu até anotei aqui, que eu quero trazer bem basiquinho aqui. Estão escutando a propaganda da Nívia, que a gente coloca no YouTube e daí entra as propagandas, né? O Natal teve origem em festas pagãs, que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno. Presta atenção, querido, só um pouquinho, deixa eu pular esse anúncio aqui que tá me incomodando. Pronto. Os romanos celebravam a chegada do inverno, o solístico de inverno. Eles cultuavam ao Deus Sol e ainda rezavam e faziam dias de festividade com o intuito de renovação. Isso aqui é história, tá, queridos? Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem de tempo.
Era celebrada essa festa, por isso que o sol era tão bem visto nesse tempo, né? Era celebrada essa passagem e eles marcaram uma data. Assim como tem o dia dos mortos, o dia da Aparecida, o dia do Antônio, o dia do Pedro, tem o dia do sol. E quem estuda sobre os tempos sabe que até os dias da semana tem um dia para cada um deles, né? A partir do século IV, e com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, ou Natal do Senhor. Preste atenção, a partir do século IV, 400 anos depois de Cristo. Essa festa já acontecia, era uma adoração ao Deus Sol, mas depois de 4 séculos, ela foi estipulada como uma festa do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhe uma nova simbologia. Eu quero ler deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero ler uma outra história aqui para vocês. Eu acho que é aqui. É que eu abri um monte de coisa aqui, queridos. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. No ano 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I levou o efeito uma investigação pormenorizada e proclamou o dia 25 de dezembro como uma data oficial. E o imperador Justiniano, em 529, declarou o feriado nacional. Então, assim, havia uma festa. Se você estudar um pouquinho sobre os concílios, queridos, toda vez que eu falar sobre os tempos, vocês vão me ouvir falando sobre isso. Porque em Daniel 7, se eu não me engano, 7:25, diz que chegaria um tempo que os tempos seriam mudados. Já falei sobre esse texto também. E a gente não se atenta a essas coisas, né? Quando a igreja foi estabelecida, nós nunca podemos esquecer que a igreja, ela nasceu em Jerusalém. A igreja nasceu em Atos 2. A igreja nasceu dentro de Israel. Jesus veio, morreu, ressuscitou, ficou os 40 dias na terra. E daí, nesses 40 dias, ele deu as suas últimas ordenanças. Ele disse assim: agora vocês vão para Jerusalém. Senta lá, todo mundo espera até que vocês sejam revestidos de poder. Quando houve essa capacitação, esse revestimento de poder, eles saíram, queridos. Eles saíram tanto dentro de Jerusalém. Queridos, minha mesinha tá bamba, né? Vocês estão vendo? De vez em quando eu bato aqui, ó. Deixa eu ver se eu prendo ela com a minha perna. Eles começaram dentro de Jerusalém, dentro de Israel, levando a palavra, levando salvação, levando o nome de Cristo, operando os feitos de Jesus, marcando, vivendo as mesmas coisas que Jesus fazia. E foram também para outros povos, para outras nações, e foram para Roma. Pedro, as pessoas questionam, né? Ah, será que era Pedro mesmo que estava lá enterrado em Roma? Eu acredito que é, queridos. Eu não tenho dúvida que seja. Eles foram para Roma. Eu só não acredito da forma como a igreja prega sobre Pedro, a igreja romana, né? Mas que tá lá os restos mortais, eu acredito e não vejo problema nenhum nisso. E Satanás, ele começou a articular os seus projetos. E dentro desses projetos, ele tirou a sede de Jerusalém. E colocou a sede em Roma. E quando foi colocado a sede em Roma, os problemas começaram a ser de fato bem estabelecidos mesmo. Porque daí o imperador se converteu. Por que ele se converteu, queridos? Porque ele viu que a igreja era muito forte, a igreja era muito poderosa, e mesmo ele sendo imperador, ele poderia perder o domínio sobre o lugar. E ele se converteu, e ele pegou todos aqueles costumes pagãos, inclusive a festa ao Deus Sol, e começou a implantar dentro da igreja e trazer como se fossem festas cristãs. E o Natal foi implantado dentro da igreja, dentro de um fundamento de uma igreja romana. Não se sinta ofendido por isso, em nome de Jesus, isso é história, e nós precisamos
conhecer a história, discernir aquilo que é espiritual, e aquilo que é espiritual e é prejudicial à nossa vida, nós temos que sair, queridos. E isso não é fácil. Não é fácil sair do Natal, porque o Natal é bonito, né? A minha filha mais velha, ela fala assim: mãe, eu sei do que você nos ensinou, mãe, mas eu não tenho coragem, o dia que eu tiver meus filhos, deixar de fazer Natal em casa. Por quê, queridos? Porque se tornou uma cultura e ela tá cega dentro dessa cultura. Minha filha, não é fácil. Talvez você vai começar a falar agora sobre isso e você vai apanhar. Você vai apanhar no sentido de encontrar pessoas que falam que você está radicalizando, que não precisa disso tudo, que não é bem assim, e bababá, bababá, bababá. Mas é bem assim sim, é uma festa pagã. É uma adoração que não tem nada a ver com o Senhor, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o nosso Cristo ressurreto. Até mesmo porque, queridos, uma informação importantíssima, Jesus nasceu, ele veio homem, mas quando que Jesus mandou celebrar o nascimento dele? O que Jesus mandou a gente celebrar como igreja? A sua morte e ressurreição. Fazer isso todas as vezes que se reunirdes em meu nome, a Santa Ceia. Isso Jesus mandou fazer. Que a celebração do corpo que foi torturado, esmagado, que apanhou, do sangue derramado para nos salvar. Jesus nunca mandou comemorar o aniversário dele. Você acha que se o aniversário dele não fosse importante, não teria sido colocado uma data, queridos? Tantas datas que tem na Bíblia. A gente lê o livro de Esther, tem detalhezinhos, né, de datas, no dia tal, foi feito o edito. A gente vê, Ezequiel fala sobre um monte de datas. Tem um monte de datas na Bíblia. Se fosse para comemorar o nascimento de Jesus, será que Deus esqueceu de colocar data? O Pai sabe o que faz, né? E ele sabia que isso ia se perder, e ele não deixou isso porque não era o foco. Querido, Jesus veio como homem, né? Ele optou ser Deus aqui na terra, ele optou ter uma vida de renúncia. E essa vida de renúncia levou ele à crucificação e à ressurreição. E isso é para nós comemorarmos. E daí a primeira coisa que aconteceu foi estabelecer o Natal, né? Trazer essa festa pagã, a adoração ao Deus Sol, e colocar ela dentro da igreja. E no decorrer do tempo, foi se colocando outras coisas, como por exemplo, quando hoje nós falamos em Natal, o que te vem na cabeça? Escreve aí. Nós estamos em 10 pessoas, eu sei que outras pessoas vão assistir depois, mas você que está assistindo, escreve aí. Quando a gente fala Natal, o que vem na sua cabeça? Vou aguardar você escrever. Credo, querido, vocês estão tímidos para escrever? Meu Deus, ninguém escreveu. Vou chamar por nome, brincadeira. Vamos lá, pastora Selma, escreve aí, Natal, o que te vem na cabeça? Eu tô falando de lembrança mesmo, o que te vem? Vem música, vem comida, vem Papai Noel, vem guirlanda, vem luz, o que vem na sua cabeça quando te fala em Natal? Gláucia, nascimento de Jesus, amém. Quem mais, gente? Quando vocês estão escrevendo aí, eu passei a minha vida, festa, Nicole, é verdade. Eu geralmente penso na comida, confesso pra vocês. Porque era a única coisa que a gente fazia em casa, né? Era os almoços de Natal, então eu já penso na... Minha filha falou essa semana pra mim assim, mãe, a gente nunca comemora o Natal mesmo, mas agora, comida. Amém, Márcia, não tô sozinha. Família reunida, legal. Festa, presentes. Vocês estão vendo que só uma pessoa falou sobre Jesus? Cantata na igreja, que legal, nunca mais ouvi falar sobre isso. Presentes. Eu penso em comida porque eu fui criada comendo, queridos. Comida do Natal, né? Que era a mesma comida de sempre, mas é porque parece que era mais gostosa. Mas assim, o Natal, ele traz várias coisas. Eu ia falar pra vocês assim, falei enquanto vocês escrevem, né? O meu avô, pai da minha mãe, ele morreu bem próximo à data de Natal. Acho que ele morreu no dia 23. Meu irmão faz aniversário dia 21. Eu não sei se meu avô morreu no dia 22 ou no dia 23. Que eu não era nascida ainda, não o conheci. Shalom, Ana, seja bem-vinda, querida. E
Então, assim, eu passei... Gente, eu tenho 45 anos. Eu passei todos esses anos de Natal escutando a minha mãe falando que não gostava de Natal porque lembrava a morte do pai dela. Então, assim, cada um lembra de uma coisa, né? Minha mãe lembra disso. Mas, geralmente, a gente lembra de cores. Por exemplo, agora é o tempo da gente ver vermelho em todas as vitrines, né? Casas iluminadas, pisca-pisca. Mas vocês sabiam que tudo isso tem uma simbologia? Que as coisas não são feitas de uma forma tão simples e de uma forma tão ingênua. Nós que somos ingênuos, né? Ah, que legal, Márcia, que legal que é falando sobre o verdadeiro Natal. A gente é muito ingênuo, nós temos a tendência, queridos, de receber tudo e não buscar informação. Vocês sabiam que eu busco informação mesmo dentro da igreja? Queridos, eu tive várias crises com o apóstolo Éder, com esses ensinamentos que eu achava na época que eram novos, né? Eu falava, meu Deus, o senhor não é louco, eu nunca ouvi falar sobre isso. E daí eu ia estudar, para ver se aquilo que ele estava falando era daquele jeito mesmo. Me chocava, né? Porque era. A gente precisa ter curiosidade. Shalom, pastora Elda, bem-vinda. A gente precisa aprender a ter curiosidade de uma forma boa. Gente, a Josiane tá dizendo que não tá conseguindo entrar no grupo. Alguém socorre ela, por favor. Fala com ela no privado, ela é lá do grupo nosso, do Techuvá. Eu não tenho como sair aqui, tô no celular. E a gente precisa aprender a ter curiosidade para saber para onde a gente vai, para onde a gente não vai, tá? Então, tudo você tem que ter curiosidade. Vamos lá. Papai Noel. Um velhinho, bonitinho, né? Bem senhorzinho, que entrega presente para crianças, que motiva as crianças a serem melhores, porque ele faz o diagnóstico da criança se ela foi boa ou ruim, para saber se vai entregar presente ou não. Mas você sabe quem foi o Papai Noel? Eu até anotei uns negócios aqui, queridos, porque hoje eu descobri 2 novas informações sobre o Papai Noel que eu não conhecia. Deixa eu baixar aqui. Papai Noel. A origem do Papai Noel está intimamente relacionada com a figura de São Nicolau de Mirra. Papai Noel é um santo da Igreja Católica. Então, se você coloca figurinha, se você coloca imagenzinha, se você coloca na sua casa, em nome de Jesus, queridos, peça perdão e tire. Minha filha trabalha numa clínica de estética e ela não foi esses dias. Chegou lá, eu falei até pra ela que era para as sócias dela assistir a live, né? Agora só falta elas assistirem. Rose e Cleuda, se vocês assistirem, ó, coraçãozinho pra vocês. Eu sei que onde não tem entendimento, a gente faz um monte de coisa. Mas ela chegou lá e tinha um Papai Noel na porta da sala dela. E ela, mãe, as meninas colocaram um Papai Noel na minha porta. Eu falei, tire. E ela ainda não tirou porque ela tá constrangida. Eu falei, tire. É melhor você ofender pessoas do que você quebrar aliança com Deus. Porque uma coisa é a gente fazer sem conhecimento. Outra coisa é você fazer no entendimento. Papai Noel, Shalom, Márcia, bem-vindo. Papai Noel é um santo, é o São Nicolau de Mira da Igreja Católica. Ele é um santo. Um bispo nascido na Turquia que ajudava pessoas carentes. Queridos, com certeza esse homem foi um homem usado por Deus. Ele realmente ajudava pessoas, ele realmente cuidava de crianças. Mas isso não o torna santo no sentido que a gente conhece, né? No sentido de ser adorado, idolatrado. São Nicolau foi beatificado pela Igreja Católica por conta dos milagres que realizou. Mas eu quero trazer 2... Já sabemos que Papai Noel é um santo. Mas eu quero trazer 2 coisas que a lenda diz. Diz a lenda que ele vive com sua mulher, ele, Papai Noel, vive com sua mulher, Mamãe Noel, alguns elfos e suas renas. Os elfos são entidades, misericórdia, mágicas, que auxiliam na fabricação dos brinquedos. Gente, a Kelly tá falando que tem uma amiga querendo assistir e precisa que alguém aceite. Pastora Selma, você que tá aí como ADM, tem pessoas querendo entrar. Dá um socorro, um help lá, por favor.
Os elfos são entidades mágicas que auxiliam na fabricação dos brinquedos que serão entregues às crianças. Queridos, eu achei isso aqui muito forte, porque eu sabia que os elfos são duendes, né? E quando a gente usa essa palavra duende, não parece que é um demôniozinho menorzinho? Que é um demôniozinho assim que não vai dar muita coisa, que você faz... ele sai? Então, mas daí quando eu vi que os elfos são entidades, não assusta, queridos? São entidades que fazem mágica. O que é mágica, queridos? Mágica é ilusão, mágica é encantamento. E nós fizemos uma guerra hoje para sair do quê, queridos? Do nível de feitiçaria. Mágica está dentro da feitiçaria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E arranque de nós os véus mágicos que foram colocados sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, para que nós não possamos andar num profético limpo. Que o Senhor limpe a nossa visão, para que a gente caminhe em santidade e em verdade diante dele. E uma outra coisa que eu achei interessante é algumas variações da lenda, e uma delas diz que Papai Noel gosta de petiscar quando entrega presentes. E por isso que muitas pessoas costumam deixar leite e bolachas para ele e cenouras para as renas. Queridos, Kelly, eu não vi, acredita? Eu não vi, não assisti nada do apóstolo esses dias. Queridos, eu achei incrível. Isso aqui parece uma mesa do espiritismo. Não é nas mesas que se coloca comida para os demônios virem comer? Queridos, as pessoas deixam na árvore leite e bolacha para o Papai Noel e cenoura para as renas. Sangue de Jesus tem poder, né? Eu achei isso aqui muito, muito, muito forte. Uma coisa importante também, eu não sei se eu já falei isso com vocês, se eu não falei, eu quero falar agora, deixar registrado. O mundo espiritual, ele se comunica com o mundo físico. Para que o mundo espiritual, como que eu posso explicar? Um exemplo, eu vou lá na encruzilhada e faço um trabalho, e nesse trabalho eu deixo lá uma garrafa de champanhe, uma calcinha vermelha, acendo velas. Quem que eu estou invocando? Vocês sabem me dizer quem que eu estou invocando? Vamos ver se alguém coloca aí. Enquanto alguém, um corajoso, escreve, não tem medo de errar não, queridos, é errando que a gente aprende. Enquanto alguém tenta digitar, se digitar, mas e se eu colocar uma garrafa de pinga, as pombas, Kelly, exatamente, elas vêm com gosto de gás. Mas e se eu colocar garrafa de pinga, colocar farofa, quem que vem? Vem os pretos velhos, vem os exus. Então, assim, o mundo espiritual, ele se comunica através daquilo que nós fazemos no mundo físico. Vocês conseguem entender isso? Isso mesmo, Márcia Pombagira. Exatamente. Os Zés da vida, né? O Natal, ele se comunica também. E ele se comunica com um pai que não é o nosso pai, queridos. Quando eu me comunico através do Natal, quando eu coloco os adereços do Natal, quando eu vivo o Natal, eu estou declarando uma paternidade. Eu estou declarando que eu tenho um papai, mas quem é esse papai? Vocês entendem a seriedade? Queridos, e você que tem criança, às vezes você pensa assim, e agora? Como que eu vou tirar de casa? A criança gosta. Não tenha medo. Criança, ela aprende. Não tire dela, ensine ela. Queridos, vem cá, meu filho. Exatamente. Símbolo de aliança, Kelly. Comida é símbolo de aliança. Todas as vezes que uma empresa vai fazer uma aliança com outra empresa, que eles fazem, vão para o restaurante comer. Tem um casamento, vamos comer. Tudo está relacionado à comida. Comida é aliança no mundo espiritual. Ensina as crianças. Vem cá, meu filho. Olha, eu aprendi assim, assim, assim. Estude mais. Não pega só isso aqui que eu tô falando, que eu tô falando de um modo bem grotesco.
Mas pega, ensina, explica e ajuda eles a tirarem. Exatamente, os anjos comeram com Abraão. Exatamente, falamos disso semana passada, né? Falamos disso, você e eu. Ensine e ajude, peça ajuda para eles para tirar. Unja a casa, expulse, declare que essa paternidade não faz parte da sua paternidade. Vamos lá, deixa eu dar continuidade, senão eu fico falando só sobre o Papai Noel, né? Árvore de Natal, que é um outro símbolo, né? Aqui em Ariquemes, que é a cidade que eu moro, tem a maior árvore do estado. Na verdade, assim, não tem nada de árvore. É só o suporte e luzes, né? É só fios de LED. Mas eu tava falando com a minha filha hoje, meu Deus, vem gente dos municípios vizinhos todos pra cá pra tirar foto naquilo. É incrível isso, porque ela é linda, queridos. A gente não pode ser hipócrita de falar assim, isso aqui é feio. Não, é lindo. É lindo de ver aquelas luzes, aquelas cores, ela é linda de ver, ela é atrativa aos olhos. A árvore de Natal, eu ia até pegar referência, queridos, mas eu não peguei. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui, porque meu celular tá na frente. Meu Deus, tem um monte de coisa aberta. A árvore de Natal, ela tá totalmente ligada a Aserá. O apóstolo Ricardo, ele fala com muita sabedoria sobre isso aqui. Mas eu quero ver aqui se eu acho, deixa eu ver se vai abrir aqui, que eu quero ver se eu acho a referência bíblica. Nossa, meu computador tá lerdo, queridos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa árvore, que é a árvore de Aserá, ela já estava na Bíblia antes do próprio Cristo nascer. E a gente fica achando que é novidade, né? Eu só quero achar o texto, só um pouquinho, tá? É porque isso aqui eu ia falar, depois eu não ia falar e veio agora. Ó, em Deuteronômio 16, 21, diz assim, ó, não... na minha igreja não é... glória a Deus, Márcia, a gente também comemora. A gente vai falar um pouquinho sobre a festa das luzes, daqui a pouquinho, quando terminar essa parte. Porque a gente quebra um fundamento, né? Quebra uma estrutura errada e vem e planta a estrutura certa. Em Deuteronômio 16, 21, diz assim, não estabelecerá poste ídolo. Essa palavra poste ídolo, o original dela é Aserá. Plantado sobre qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeste para ti. Mas tem vários outros textos. Queridos, essa árvore de Aserá, que é o vínculo da árvore de Natal, ela está totalmente ligada aos Baalins. Olha só, 1 Reis 18, 19. Lembra lá sobre o confronto de Elias no Monte Carmelo? A gente fala muito dos profetas de Baal, né? Só que não eram só os profetas de Baal. Também eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que era um outro sacerdote, deus pagão que existia naquele tempo. E a árvore de Natal continua através dos séculos, dentro das igrejas hoje, através da árvore de Natal. São os mesmos fundamentos. Eu aconselho você, se você encontrar, eu posso tentar mandar para vocês também, queridos. Aserá, o nome do livro. É um PDF pequenininho, tem só 62 páginas, mas o apóstolo Ricardo dá uma base bem tremenda mesmo sobre o que é essa árvore. E eu lembro quando eu comecei a estudar sobre o Natal, sobre as árvores, sobre as simbologias, né, do Natal, sobre tudo aquilo que envolve a simbologia do Natal. Eu lembro que eu vi um estudo, queria dizer, eu não vou lembrar onde agora, porque isso tem muitos anos, para vocês terem uma ideia, isso é da época do Orkut ainda.
tem muitos anos atrás. Mas eu vi um estudo que dizia que quando a Igreja Católica começou a matar os cristãos, e isso é bem real, tanto que o Papa, se eu não me engano, foi o João Paulo que veio e pediu perdão, né? Pela matança que teve de cristãos no passado. Quando eles começaram a matar os cristãos, eles cortavam a cabeça do cristão e penduravam numa árvore para mostrar para os cristãos qual era o final deles. E a árvore, o desenho da árvore de Natal com as bolas, a representatividade era da cabeça dos cristãos pendurado nas árvores. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível pensar que a gente celebra ou celebrou essas coisas porque eu celebrei. E dentro disso, queridos, tem muitas coisas, né? Tem a guirlanda, que tem uma outra simbologia. As músicas de natais. Vocês já notaram que todas as músicas de natais são depressivas? Vocês já notaram que você pode pesquisar que o mês de dezembro é o maior índice de suicídio? É agora. Por causa da atmosfera de depressão que é liberada sobre a Terra. É o tempo onde se cria expectativas de presentes, se cria expectativas de roupas novas, se cria expectativas, onde famílias entram em dívidas, onde pais se matam porque não conseguem dar para os filhos aquilo que os filhos almejam, onde crianças são frustradas porque elas vinculam o Papai do Céu com o Papai Noel. E daí o Papai Noel não vem dar nada. E elas se frustram com o Papai do Céu. Por isso que as nossas crianças têm que serem ensinadas. Elas precisam ser ensinadas sobre a verdade, queridos. Ensine seus filhos, em nome de Jesus. Ensine os seus filhos. Porque se ainda como a minha filha falou, né, que o dia que ela tiver filhos ela vai fazer, queridos, o pai vai cobrar dela. Porque ela aprendeu a verdade, não vai cobrar de mim. Eu ensinei a verdade para ela. E vou continuar ensinando. E ela vai fazer Natal em casa, em nome de Jesus, não vai, que eu oro para que isso não aconteça. Mas quando os meus netos estiverem maiores, os netos que não existem ainda, tá? Porque eu não tenho netos ainda. Mas quando crescerem, eu vou ensinar a verdade para eles também. Você pode ter certeza disso. Eu vou ensinar com amor. Vem cá, a avó vai ensinar. Com muito amor, com muito temor eu vou ensinar. Mas nós não podemos, quando Romanos diz, Romanos 12, nós não podemos nos conformar com este século, queridos. Nós não podemos nos conformar. Não é porque é legal, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer se a Bíblia fala que não é para mim fazer. É uma atmosfera terrível. Mas eu quero parar um pouquinho falando do Natal, porque já tem quase uma hora que eu tô falando sobre o Natal. E eu poderia passar mais várias horas aqui trazendo um monte de outras coisas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Hanukkah. E se eu ficar só no Natal, daí eu não vou trazer um pouquinho de Hanukkah, que é o nosso maior propósito, né? Trazer as verdades da palavra. Queridos, Hanukkah não é o Natal dos crentes. Quem já ouviu isso? Hanukkah é o Natal dos crentes. Eu já falei, inclusive. Hanukkah não é o Natal dos crentes. Quando alguém fala isso pra você, fala, não é não. Hanukkah é a festa das luzes, mas não é o Natal dos crentes. Há alguns anos ela coincide com a data bem próxima. No ano passado, se eu não me engano, foi no dia 22 ou 23. Foi bem próximo ao Natal, o término de Hanukkah. Esse ano já vai estar um pouquinho mais longe, porque Hanukkah começa quinta-feira agora, né? O primeiro dia, são 8 dias de festas. E o que é Hanukkah? Da onde surgiu? Porque se você for procurar os detalhes dessa festa, você não vai encontrar. Ela não está lá entre as grandes celebrações bíblicas. Então eu nem posso dizer que você tem que praticar essa festa. Eu pratico, porque o Senhor no ano retrasado, ou no ano passado, não me lembro, me trouxe um entendimento e eu pratico, ainda que eu não pratique os 8 dias, mas os 8 dias eu fico dentro de Hanukkah. Não sei se vocês conseguem entender. Ainda que eu não faça os 8 dias de festa, eu fico dentro de Hanukkah dentro desses 8 dias. Eu estudo sobre Hanukkah, eu falo sobre Hanukkah, eu ministro sobre Hanukkah, eu vivo a festa, ainda que eu não celebre a festa. Deu para entender? Hanukkah é uma festa
que começou... Na onde que ela está escrito? No livro de Macabeus. Esse livro é bíblico na Bíblia dos católicos. Macabeus é um livro apócrifo, queridos. Não é um livro daqueles que são considerados de inspiração divina. Ah, então não é bíblico. Não, mas Jesus praticou Hanukkah. Então eu acredito que alguma coisa tem nessa festa, porque Jesus não iria, de forma nenhuma, praticar algo que não fosse bíblico, né? Ou que não tivesse algum fundamento. Se você ver lá em João 10, 22... Meu Deus, eu tô com o celular ligado, eu não vou conseguir ver. Mas depois vocês confirmam pra mim se é João 10, 22. Se não for, eu procuro o texto pra vocês, tá? E mando pra vocês lá no grupo. Jesus fala da festa das luzes ou da festa da dedicação. Essa festa da dedicação é a mesma Hanukkah. A palavra Hanukkah significa dedicação ou consagração. É a festa das luzes. O que aconteceu? Como que essa festa nasceu? Qual é o fundamento dessa festa? Queridos, aproximadamente, deixa eu ver se eu acho a data certa. 160, João 10, 22, achei o texto aqui. 162 anos antes de Cristo, aconteceu uma história. Jerusalém foi tomada pelo povo da Grécia. Foi tomada mesmo. E quando eles tomaram, nas guerras, né, a gente via na Bíblia acontecendo tantas guerras, quando eles tomaram a cidade, dentro da sua nação, o povo de Deus foi meio que feito escravo. E, nossa, eu clicando aqui. E daí se levantou um homem chamado Judas Macabeu. Esse homem, ele se posicionou. Por quê? Porque eles tomaram e eles começaram de uma forma terrível profanar o templo. Queridos, eles fizeram coisas terríveis dentro do templo. Eu fico pensando no olhar de Deus para aquilo. Por exemplo, eles sacrificavam porcos no templo. A Bíblia fala do porco como um animal imundo e eles pegavam porcos para provocar os judeus. Eles levavam para o altar de sacrifício e sacrificavam os porcos. Eles deixavam porcos andando dentro do templo. Eles profanaram os sábados, eles proibiram os judeus de fazer o Shabat. Eles tocaram o terror. Sabe o que é tocar o terror? Eles tocaram o terror naquele tempo. E daí se levantou esse homem chamado Judas Macabeu. E ele se levantou inconformado e começou a montar um exército. Pegar um aqui, falar, pegar outro ali, motivar. Nós não podemos aceitar isso, não é assim. E começou a trazer pessoas para perto deles. E esses homens, queridos, eu acho tão... É tão tremendo a forma como Deus age, sabe? Porque a Bíblia diz que o inimigo ele pode vir contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que fugir. E às vezes se levantam gigantes contra nós, né? Como foi levantado. E como esses judeus, eles estavam cativos, eles não tinham armas, queridos. Eles tinham um monte de pessoas que decidiram defender e tomar o templo de volta por amor a Cristo, por amor a Deus, porque Cristo não havia se manifestado naquele tempo ainda em carne, por amor aos princípios. Eles se levantaram, mas eles não tinham preparação, eles não tinham um comandante, eles não tinham vestes de guerra, eles não tinham armas de guerra, queridos. Eu me emociono com isso, porque eu fico imaginando as nossas guerras hoje, né? Como que Deus faz coisas tão loucas para confundir o inimigo. E eles pegaram o que eles tinham. Eles pegaram tampas, eles pegaram colheres, pedras, eles pegaram o que eles tinham, o que eles conseguiram. E eles conseguiram pegar novamente o templo. Eles conseguiram tomar e expulsar os invasores.
Só que quando eles conseguiram pegar e tomar o templo novamente, eles tinham que fazer o processo de purificação. E o azeite da menorá era algo que o próprio Deus fazia, só o sacerdote podia mexer naquilo, né? Não podia ser feito de qualquer jeito. E eles decidiram dedicar o templo, por isso a festa da dedicação. Dedicar o templo novamente. E essa dedicação eram 7 dias. A dedicação durava 7 dias. Só que quando eles foram olhar o azeite, vocês lembram lá do texto? Que o fogo arderá continuamente. A menorá, ela tinha que ficar acesa constantemente, ela não podia se apagar. E quando eles foram reacender a menorá, o azeite que tinha ali só dava para um dia. Então eles não tinham como fazer a festa da dedicação, dedicar novamente o templo, porque eles não tinham a matéria para que aquilo acontecesse. E o sacerdote se levantou e falou que ia fazer o azeite. Queridos, mas eu quero que você imagine, o azeite tinha que ser um azeite puro. Aí você imagina ele colhendo todo o processo de fazer o azeite. Então, assim, ele não ia fazer o azeite um dia e voltar para trazer o azeite. Mas aquele povo decidiu limpar, decidiu arrancar tudo aquilo que tinham sido feito, os restos de porcos, decidiram organizar, decidiram, queridos, colocar a casa em ordem. Decida colocar a sua casa em ordem. Quando nós decidimos colocar a nossa casa em ordem, por mais bagunçado que seja, o Senhor vem e opera milagres. E eles pegaram o azeite, aquele azeite que dava para um dia, e acenderam. E aquele azeite durou 8 dias. Aquele azeite de um dia durou 8 dias. Então, a festa é festa das luzes porque o fogo ficou aceso. São 8 dias porque por 8 dias o azeite continuou ardendo, o azeite continuou queimando. Era um sinal para eles de que o Senhor os havia aceitado e de que aquela maldição seria extirpada do meio do povo. A menorá que é usada na Hanukkah é uma menorá diferente, uma Hanukkah de 9 braços. O braço principal, que é o que distribui os 8 dias. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Ela tem os não vou conseguir fazer aqui, né? Mas elas têm os 8 braços, e o braço principal é como se fosse aquele que acenderam e durou um dia só. E ele alimentou os outros 8 dias. Deixa eu achar aqui, eu vou abrir minha Bíblia aqui no notebook, que eu quero ler para vocês daí o texto de Jesus praticando a festa. Meu computador tá um pouquinho lento, queridos, tá precisando de formatação. Mas já tá abrindo aqui. Aqui no 10:22 diz assim, ó, 22 e 23, tá? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, assim, queridos, é uma festa que não tá nas festas lá de Levíticos, né? Nem essa, nem Purim, que também é uma festa que nós praticamos, que é a festa de Esther. Ela não está lá entre as grandes festas. Na verdade, ela nem está dentro dos livros que foram inspirados por Cristo, mas ela faz parte da história de Israel. E algo que eu falei para vocês que foi algo que Deus falou comigo. A Grécia, o principado, não a terra, o principado Grécia é um dos responsáveis por tampar o nosso entendimento. Porque a Grécia, ela traz culturas pagãs, totalmente pagãs. E a Grécia é muito
fundamentada no ensino, né? Tanto que o grego é a língua, né? Tudo se origina do grego. Eles são extremamente elitizados, eles são extremamente formatados dentro do seu conhecimento. E é o que o Senhor ministrou no meu coração, eu acredito que no ano passado, é que a festa de Hanukkah é o que quebra, é a porta, né? A gente fala tanto de portais, é o tempo propício para quebrar essas bases gregas que são estabelecidas dentro da nossa mentalidade. Então, queridos, independente se você vai fazer festa ou não, mas entre dentro desse princípio. Celebre dentro de você. Talvez você vai me perguntar, né, pastora, o que a gente faz em Hanukkah? Uma das coisas que se faz em Hanukkah é acender as luzes, né? E comer comida gordurosa. Coisas fritas, sonho, coisas fritas. Por quê? Porque aquilo que é oleoso é lembrando que o óleo não faltou para que fosse aceso no tempo propício, no tempo da dedicação. É uma festa onde eu declaro que a minha vida é dedicada ao Messias. E eu não sei o porquê, queridos, que essa festa não está entre as outras festas, mas eu sei que Jesus estava nessa festa. E se Jesus estava nessa festa, eu também vou estar. Porque eu quero fazer aquilo que o meu mestre fez. Eu quero seguir os passos do meu Criador, do meu Redentor. Então nós praticamos sim essa festa, independente dela não estar lá entre as grandes festas. Volto a dizer, não é o Natal dos crentes ou o Natal dos judeus, não tem nada a ver. Mas você pode iluminar com luzes. Nós até temos na igreja, compramos ano passado, não colocamos, mas nós compramos algumas luzes para colocar na igreja. Mas como era muito próximo ao Natal, a gente preferiu não colocar no ano passado, para quem visse de fora não caracterizar que a gente estava decorando a igreja pro Natal. Hambúrguer, Kelly, é gorduroso, é verdade. Mas a gente faz. A gente faz e nós temos visto, queridos, os feitos do Senhor em nosso meio. Nós temos visto os milagres, nós temos visto a continuidade, nós temos visto o desatar de um povo. Então, o Senhor deixou. Pode tudo que é frito, não esquece do sonho, porque eles comem fritura doce também. Então, compra aquele sonho pequenininho ou faz sonho. Faz um cardápio aí, queridos, de frituras pro Hanukkah, 8 dias, cada dia uma coisa. Fritura, todo brasileiro come fritura, né? Nós não usamos roupas, na verdade a gente só usa as roupas em tabernáculos mesmo, né? Nessa a gente foca mais nas luzes e na alimentação. Uma outra coisa é que essas luzes, como que eu posso explicar? Elas são um alinhamento da nossa alma, das nossas emoções, porque elas estão ligadas à manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Então é algo que você deve praticar, que você deve fazer, não como imposição, queridos, mas o que eu quero dizer é, vamos sair dos costumes romanos, vamos sair dos costumes gregos, eu te convido a isso. Eu clamo para que Deus abra o seu entendimento. Nós temos celebrações, nós temos a nossa celebração, aquilo que o Pai deixou para nós, aquilo que o Pai nos ensinou. Vamos voltar a ter uma mentalidade de Sião, a mentalidade do Deus de Israel, a mentalidade do Cristo ressurreto, que é um judeu autêntico, tanto de tribo como de nascimento. Vamos voltar aos costumes e sair do paganismo, queridos. Nós precisamos sair do paganismo. Nós precisamos purificar a igreja. Talvez você se sinta sozinho. Talvez você fale assim, mas pastor, o que eu vou fazer na minha igreja? Seja você. Seja você. Comece por você. Sabe, seja você essa luzinha que o óleo não acaba e que vai ficar acendendo e que vai ter óleo para acender outras luzes aos seus lados. Seja você a Hanukkah dessa geração. Ilumine outras vidas, traga ensinamento, arranque vidas do paganismo, queridos. Vale a pena. Vale a pena. Você vai ver que vale a pena. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar uma noiva pura.
imaculada. E quem que vai ser essa noiva, queridos? Se a igreja está tão contaminada com Roma, se é uma igreja tão suja, eu e você precisamos começar a ser instrumentos de purificação, de santificação da noiva do Cordeiro, de adornar as vestes dessa noiva, de tirar a sujeira das vestes dessa noiva. Se posicione, não tenha medo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo para te direcionar, para te orientar. Dentro do pouquinho que eu sei, eu tô aqui para te ajudar. Aquilo que eu não souber, queridos, eu me disponho a estudar com você, pra gente aprender junto, pra gente crescer junto. Mas o mais importante disso tudo é que o Senhor seja glorificado, e glorificado dentro da verdade, porque não existe glória dentro da mentira. E glorificar Deus dentro de um Natal, de uma festa pagã, é glorificar Deus dentro de uma mentira. E com todo respeito, queridos, eu não acredito que o Senhor receba essa adoração. Eu tô com um copo de água aqui. E vamos colocar aqui que essa água, ela é uma água puríssima. Pensa numa água cara aí. Eu nem consigo pensar porque eu bebo só água normal mesmo, né? Mas pensa assim, na água das fontes de Belém. A água. E daí eu venho pra você e você passou um dia assim, sabe aquele dia de calor, que a sua boca tá seca, de tanta sede, e que nada vai matar a sua sede a não ser água? Então, daí eu trago essa água pra você. Ela é pura. O copo é grande, tá vendo? A taça é bem grande, queridos. Essa taça aqui cabe 2 copos normais. Ela dá uns 600 ml. 500 a 600 ml. Daí eu trago essa taça pra você geladinha, água fresca, água boa. E a hora que eu for te servir, eu pego um conta-gotas. Faz de conta que isso aqui é um conta-gotas. E dentro desse conta-gota tem água da fossa, do esgoto. E daí eu coloco só uma gota. Só uma gota da água da fossa e te dou. Você iria beber? Seria uma água agradável para você? Seria algo satisfatório? Você se sentiria honrado com isso? E por que nós queremos glorificar Deus? Com um pouquinho de imundícia, com um pouquinho de paganismo. Só um pouquinho. Deus vai entender. Deus vai aceitar. Nós que somos maus não aceitaríamos, queridos. Que nós possamos nos limpar disso tudo, mudar a nossa mentalidade, saber que Deus é santo e que só pode se aproximar dele quem busca esse nível de santidade. Que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor quebre as estruturas gregas, romanas, babilônicas que foram inseridas na sua vida no decorrer de toda essa história. Eu não estou falando só da sua, eu estou falando da sua geração, daqueles que vieram antes de você. Que o Senhor quebre essas estruturas, que os anjos do Senhor sejam ativados na sua vida agora e comecem uma obra poderosa. E que você possa entrar num tempo de ser reconstruído no Pai. Reconstruído dentro das verdades e dos princípios corretos. Amém? Eu abençoo você para viver esse novo tempo. Vou estar lá no grupo, queridos, eu uso pouco o Face, tá? Então, por favor, quem tá aí no Face, se alguém mandar alguma coisa no Face e eu não ver, manda pra mim no privado lá, alguém me socorre, tá? Porque eu uso pouco, quase não posto nada. Mas eu tô à disposição para servir o corpo de Cristo, independente da sua igreja, independente da sua cidade, independente do seu estado, independente da sua nação. Eu estou aqui para servir o corpo de Cristo, para que nós possamos crescer e levantar as nossas mãos e dizer: ora vem, Senhor Jesus, a tua noiva está pronta, a tua noiva hoje não tem mácula. Que nós possamos ser aqueles que vão atuar para quebrar essas estruturas erradas, amém? Que os anjos do Senhor sejam sobre você, seja sobre a sua casa, limpando a sua casa. Aonde já houve contaminação, talvez você não pratique mais, mas no passado teve, aonde as portas foram abertas, que o Senhor entre com fogo e com glória, fechando essas portas e quebrando toda a manipulação das trevas que um dia entrou na sua casa, na sua vida,
em nome de Jesus. E eu declaro, para encerrar, eu declaro que você tem pai. Você tem pai. E esse pai não é o Noel. Esse pai é o nosso eterno, o Yahweh, o grande, o poderoso. Esse é o seu pai. Deus te abençoe. Beijo no coração. Nos vemos logo. Olha, dia 15 a gente vai ter live em nome de Jesus. A gente vai ter live que é mudança de mês, virada de mês. E aquilo que você precisar, quem for praticar Hanukkah, a gente está à disposição. Amém, queridos? Deus abençoe. Foi um prazer e uma honra estar com vocês. Pastora Selma, obrigado por mais essa oportunidade. Amo vocês. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.